Filho do homem, porque mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque. Ezequiel 15:2. Pai amado, ao nascer desta manhã, antes que as tarefas nos puxem pela mão, nos colocamos diante de Ti com reverência e alegria. A Tua palavra pergunta o que há de especial no ramo da videira, como se dissesse ao nosso coração: por nós mesmos não somos melhores que ninguém. O que nos diferencia não é a madeira do nosso peito, mas a seiva da Tua graça que corre em nós. Hoje despertamos lembrando que tudo o que frutifica na vida vem de Ti. Nada temos para nos gloriar. Tudo recebemos. Por isso abrimos a alma em adoração e nos rendemos ao Teu cuidado. Quantas vezes nos últimos dias corremos tentando provar valor? No trabalho, em casa, nos estudos, na igreja, nas redes e até na maneira como oramos. Carregamos comparações, disputas silenciosas, cobranças internas que nos fazem duros por dentro. E quando os resultados não vêm, nos sentimos inúteis, ressentidos, por vezes cheios de orgulho ferido. Nessa manhã te pedimos, quebra esse jugo. Ensina-nos a voltar à videira, a descansar em Cristo, a receber de novo a seiva que dá vida. Que o nosso coração saiba contentar-se no Teu amor e encontre repouso na Tua fidelidade. Toma cada área em que a soberba se infiltrou como era no muro. Os títulos que conquistamos, as habilidades que desenvolvemos, a aparência que tentamos sustentar, a necessidade de reconhecimento, o hábito secreto de comparar a nossa caminhada com a dos outros. Dá-nos olhos limpos para ver. Sem Ti, nada podemos. Contigo, o pouco se torna multiplicação. Livra-nos do engano que diz que somos o centro, que tudo depende de nós, e dá-nos a alegria de depender. Enche o nosso peito com uma gratidão simples, aquece a nossa memória com lembranças de livramentos que vieram da Tua mão e dá-nos a coragem de admitir fraquezas, porque a Tua força se aperfeiçoa justamente nelas. Recebe, Cristo, o primeiro louvor desse dia. Tu és a videira verdadeira, nós apenas os ramos. Se estivermos em Ti, daremos fruto. Separados, secaremos. Decide por nós o que precisa ser podado. Palavras impensadas, atitudes de autossuficiência, metas que fabricamos sem consulta ao Teu coração. E fortalece aquilo que já nasceu de Ti, o desejo de justiça, a fome de santidade, o compromisso com a verdade, a misericórdia que se move em direção ao outro. Não queremos ser ramos grossos e estéreis, queremos ser finos e cheios de uvas, ainda que ninguém perceba, porque o Pai vê no secreto. Intercedemos por quem acorda hoje, carregando o peso secreto do orgulho e da comparação. Há pessoas que perderam a paz porque vivem medindo a si mesmas pelo sucesso dos outros. Cura esse olhar cansado. Ensina a celebrar a vitória do irmão, a servir sem plateia, a contentar-se com o lugar que designaste. Se alguém se acha pequeno demais, lembra que no Teu reino os últimos são os primeiros. Se alguém se julga grande demais, lembra que sem a Tua graça, todo peito é madeira bruta que não serve nem para fazer um prego. Dá-nos o realismo santo que confessa: tudo é dom. Pedimos também por quem vive a dor da rejeição. Às vezes o orgulho é máscara para cobrir feridas antigas. Vem com Teu bálsamo sobre lembranças que ainda doem, palavras que diminuíram, portas que se fecharam, comparações injustas. Que hoje a identidade venha de Ti, amados, escolhidos, adotados, redimidos. Que a pergunta do profeta ecoe como libertação. O que somos, senão ramos? E sendo ramos, por que exigir o aplauso do bosque? Basta-nos que a videira nos sustente. Lembra-nos, ó Deus, de onde nos tiraste. Houve um tempo em que vivíamos como árvores secas, plantadas em desertos de medo e culpa. Mas a Tua graça nos encontrou, nos regou com misericórdia, nos enxertou em Cristo.
Não foi a força do nosso braço, não foi a disciplina mental, não foi a perfeição moral, foi graça. E se algo bom floresceu em nós, um perdão dado, um vício abandonado, um sorriso devolvido ao rosto, uma oferta entregue com alegria, tudo isso foi obra tua. Dá-nos um coração que sabe agradecer e uma boca que aprende a calar quando a vaidade quiser tomar a frente. Que esta manhã seja consagração. Colocamos diante de Ti a agenda do dia, as conversas que teremos, as decisões difíceis, os e-mails que exigirão respostas, o trânsito e as filas, as práticas de trabalho que pedem excelência, a administração do dinheiro, os cuidados da casa, os imprevistos que chegam sem convite. Que cada tarefa seja altar onde a Tua glória desce. Guarda-nos da tentação de fazer para ser vistos. Dá-nos a pureza de quem trabalha como para o Senhor e a leveza de quem descansa na Tua aprovação. Abençoa as famílias representadas nesta oração. Em casa, o orgulho costuma se esconder em pequenas farpas. O comentário irônico, a resistência em pedir perdão, a necessidade de ter sempre a última palavra, a pressa em julgar. Troca essas farpas por gestos de humildade, ouvir com atenção, demorar-se para responder, admitir fragilidades, agradecer explicitamente. Que cada lar se torne vinhedo do Teu amor, lugar onde a paciência é vinho novo, onde a fidelidade cria sombra, onde a Tua palavra é regador diário. Ensina-nos a abençoar nossos filhos com palavras de vida e a honrar nossos pais com respeito e carinho. Acompanha quem trabalha em ambientes competitivos. É fácil ali medir valor por metas, planilhas ou elogios do chefe. Dá-nos um coração livre para celebrar resultados sem transformar números em ídolos. Que a nossa competência seja oferenda, não escada. Que a nossa ética seja coerência, não vaidade. E quando a injustiça vier, porque às vezes virá, sustenta-nos com a consciência limpa e com a esperança de que a Tua justiça é mais funda que qualquer relatório. Ensina-nos a responder ao mal com bem, ao ataque com mansidão, à deslealdade com integridade. Guia os que estudam. Livra-os da sedução de estudar apenas para vencer os outros, de buscar conhecimento como troféu. Abre a mente para aprender com alegria e para servir com o que aprenderem. Dá disciplina sem dureza, curiosidade sem arrogância, excelência sem comparação. Que cada livro lido e cada cálculo resolvido seja uma caminhada ao Teu encontro. Lembra os que lideram pessoas, na igreja, na empresa, na comunidade. O poder, grande ou pequeno, sempre tenta o coração. Ensina a liderar como quem lava os pés, corrige com ternura, cobra com justiça, encoraja com verdade, celebra o avanço do outro sem sentir-se ameaçado. E se algum de nós caiu na armadilha de buscar posição por carência de amor, cura essa carência com o Teu abraço. Sustenta os que lutam com enfermidades. O corpo frágil é lembrança da nossa dependência. Dá consolo e alívio. Orienta médicos e cuidadores. Multiplica os recursos. Visita com paz os quartos silenciosos e os corredores de hospital. E enquanto curas, ensina-nos a vencer a soberba de achar que controlamos o amanhã. A vida é dom. A respiração é presente. O tempo é semente que só germina se tu regares. Nós também apresentamos a vida financeira. O orgulho veste às vezes a roupa do consumismo ou do medo. Liberta-nos de gastar para provar que podemos. Livra-nos de acumular por ansiedade de escassez. Ensina a generosidade que devolve a Ti o primeiro e o melhor. Dá-nos mansidão para reconhecer limites. Abre portas de trabalho e de provisão e fecha portas de engano. Que a administração do dinheiro seja exercício de fé e não de vaidade. No meio dessa oração, fazemos um convite amoroso a quem está orando conosco. Compartilha aqui nos comentários o teu pedido e também um motivo de gratidão. Escreve o nome de alguém por quem tens intercedido. Testemunha algo que Deus já fez.
Enquanto interagimos, sustentamos uns aos outros e fortalecemos esta corrente de fé. Tua história pode ser a fagulha da esperança de alguém. Prosseguimos rendendo a Ti a nossa manhã. Tua graça é rio que não seca. Queremos mergulhar de novo na verdade que liberta. Não somos especiais por natureza, mas nos tornamos frutíferos quando estamos em Cristo. Deixa essa frase gravada no íntimo. Tudo é graça. Que ela nos ajude quando formos elogiados, para que não nos encha de vaidade. Que ela nos sustente quando formos criticados, para que não nos esmague de culpa. Se algo bom aparecer em nós, que seja reflexo do teu rosto. Dá-nos um espírito ensinável. Quando a consciência apontar um erro, em vez de teimar, que possamos dizer, tem razão. Quando um amigo nos aconselhar com carinho, que possamos ouvir sem defesa. Quando formos tentados a comentar sobre os tropeços dos outros, lembra-nos do madeiro nos nossos próprios olhos. Ensina-nos a perdoar rapidamente e a pedir perdão com sinceridade. Faz-nos lembrar que a cruz é a escola da humildade. Ali, o inocente morreu pelo culpado. Ali, o forte se fez fraco. Ali, o rei pegou o lençol e lavou pés empoeirados. Ensina-nos a viver assim. Espírito Santo gera em nós frutos dignos de arrependimento. Amor que não levanta muros, alegria que não depende de aplausos, paz que não tem preço, paciência que amadurece com o tempo, benignidade que se torna prática, bondade que dá sem esperar, fidelidade que não negocia, mansidão que não precisa gritar, domínio próprio que fecha a porta da soberba. Não queremos folhas vistosas, queremos uvas maduras. Tu podes transformar deserto em jardim, galho seco em ramo frutífero. Faz de nós cartas vivas do Evangelho que se leem não pela tinta, mas pelo perfume de Cristo. Olha também para a tua igreja espalhada pela cidade. Onde houver disputas por palco, derrama santo temor. Onde houver competição por números, abre os olhos para as pessoas reais por trás das estatísticas. Onde houver vanglória, lembra-nos do escândalo da manjedoura e do escândalo da cruz. Que o teu povo seja conhecido não por ostentação, mas por serviço. Que líderes levantem outros líderes, que ministérios celebrem o crescimento alheio, que os recursos sejam usados com integridade, que a compaixão seja manchete nos céus. Que nesta manhã cada passo seja oração. Ao sair de casa, cobre-nos com a tua paz. Ao dirigir, guarda-nos de acidentes e de irritações. Ao trabalhar, conserva-nos atentos e justos. Ao conversar, coloca verdade e graça na nossa língua. Ao usar a internet, dá-nos discernimento para fugir das armadilhas do ego e da comparação. Ao descansar, renova-nos a esperança. Lembra-nos de erguer os olhos do celular para contemplar o céu e dizer: obrigada, graça. Se alguém acordou com ansiedade por resultados, dá descanso. Se alguém acordou com raiva represada, dá reconciliação. Se alguém acordou sob culpa, derrama perdão. Se alguém acordou com sensação de vazio, enche com tua presença. Se alguém acordou achando que tudo está perdido, lembra: enquanto houver videira, a seiva correndo, a esperança nascendo, há fruto a caminho. Tua pergunta continua ecoando: o que é o sarmento de videira mais que qualquer outra madeira? Respondemos com o coração: por si nada, em ti tudo. Em ti há propósito, a beleza, há destino. Em ti, a história torta encontra retas. O coração duro aprende mansidão, a mão fechada se abre. Em ti, o que era brasa apagada volta a arder. Em ti, o que parecia fim vira começo. Por isso consagramos esta manhã e pedimos que cada som e cada silêncio sejam cheios da tua presença. Protege-nos do mal, livra-nos das ciladas do orgulho, faz-nos satisfazer no oculto aquilo que no público anunciamos. Dá-nos prazer em lavar louça, alegria em entregar relatório, ternura em arrumar o quarto, dignidade em procurar emprego, força em cuidar de quem não pode retribuir. Ensina-nos a viver o ordinário com extraordinária gratidão.
E quando chegar a noite, que encontremos mais filhos e filhas descansando sob a sombra da tua bondade. E antes de encerrar, fazemos um pedido especial por todos que caminham conosco nesta comunidade de oração. Ajuda-nos a construir um espaço de respeito, de intercessão e de encorajamento diário. Se esta oração alcançou o teu coração, deixa registrado nos comentários uma palavra que resuma o que Deus te falou. Partilha este vídeo com alguém que precisa lembrar que a graça é o que faz diferença. Esse simples gesto pode ser o laço que puxa outro coração para perto do Pai. Recorda-nos exemplos da tua história. Moisés, que dizia não saber falar e se tornou voz de libertação. Davi menor, entre os irmãos que venceu gigantes, não para exibir glória, mas para defender o teu nome. Maria, que respondeu, eis aqui a serva, e concebeu o Salvador. Pedro, que chorou sua queda e restaurado apacentou o rebanho. Paulo, que considerou tudo perda diante da excelência de conhecer a Cristo. Neles aprendemos que o ramo não precisa ser robusto, precisa estar ligado. Liga-nos outra vez, como quem ajusta o enxerto com as tuas próprias mãos, faz a seiva do céu correr em nossa fraqueza até que o fruto apareça. Apresentamos também desejos íntimos que poucos conhecem. Lembra-te das mulheres e homens que sonham com a chegada de um filho e que às vezes se sentem diminuídos por isso. Cobre-os com consolo e com direção. Lembra-te dos que enfrentam crises no casamento, onde palavras viraram farpas e silêncios viraram paredes. Derruba as fortalezas e reconstrói com perdão. Lembra-te dos que buscam trabalho e estão cansados de ouvir não. Abre portas que ninguém fecha. Lembra-te dos empreendedores que avançam com honestidade e sentem o peso do risco, firma seus passos e dá sabedoria para decisões difíceis. Lembra-te de quem batalha com ansiedade e insônia. Visita com descanso e respiração tranquila. Em tudo que fique claro, a glória é tua. Volta teu olhar para os jovens. Guarda-os da necessidade de validação constante. Dá amizades saudáveis. Livra-os da comparação que adoece e da pressa que atropela processos. Que descubram em ti a identidade que não oscila. Fortalece também os idosos que se sentem esquecidos. A tua seiva não se esgota com a idade. Usa a história deles como sombra fresca para as novas gerações. Que cada geração abençoe a outra, como ramos de uma mesma videira, sustentados pelo mesmo amor. E pedimos de modo muito concreto. Planta em nós hábitos humildes, acordar e agradecer, interromper a resposta ácida, admitir quando não sabemos, procurar mentoria, aprender ofícios com capricho, devolver troco, orar antes de publicar, desligar o aparelho para ouvir um filho, enxergar o invisível que limpa, que cozinha, que recolhe o lixo, perdoar 70 vezes 7, reaprender a rir sem zombar, colocar o nome do próximo em nossas listas de oração, carregar a Bíblia não como troféu, mas como pão, que a humildade se torne rotina e que a rotina, vivida contigo, se torne milagre. Termina em nós o que começaste. Colhe o fruto que desejas. Mantém-nos ligados a Cristo durante todo o dia. Quando a vaidade bater à porta, que a lembrança da cruz a impeça de entrar. Quando a comparação quiser roubar a alegria, que a gratidão a expulse. Quando o cansaço ameaçar o bom ânimo, que o teu espírito nos renove por dentro. Conduz-nos no caminho da vida e guarda-nos para o louvor da tua glória. Assim oramos, confiando que a tua graça é suficiente, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza e o teu amor é melhor do que a vida. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração edificou você e o seu lar, una-se a nós. Curta, comente contando uma graça recebida, compartilhe com 3 pessoas e inscreva-se no canal. A nossa fé cresce quando caminhamos juntos. Não permita que a rotina roube o que Deus semeou.
Ative as notificações e volte amanhã para orarmos novamente. Você não assiste a um vídeo qualquer. Você faz parte de uma corrente de intercessão que abençoa destinos. Junte-se agora. Não fique de fora do que Deus está fazendo.